Olá pessoal, eu sou o Mestre Maurício Braga, consultor especializado em pizzarias, fundador do Fórum de Pizzarias, e se você quiser saber mais sobre mim, você pode acessar o meu canal do YouTube Mestre Maurício Braga Oficial, as minhas redes sociais, o meu site mestremauriciobraga.com.br, mas hoje eu não vim falar de mim, hoje eu vim falar sobre um equipamento fantástico que vai ajudar muito a operação da sua pizzaria. Vem comigo que você vai gostar. Essa aqui é a abridora de massas da Skinsen AMP400. Se você acha que a produtividade da sua pizzaria precisa melhorar, ou se o problema é padronização e você quer resolver a padronização na abertura dos discos de pizza, essa máquina é uma excelente alternativa. Você pode fazer a abertura da massa plana, para depois dobrar a borda recheada, e também pode fazer a chamada abertura de borda falsa, em que a massa cresce naturalmente em redor do disco de pizza. E aí, vamos conhecer alguns detalhes do equipamento? A máquina tem esse disco aqui, que ele é totalmente plano. Ele serve para quem trabalha com a pizza sem borda ou para quem faz a borda recheada. Abre o disco totalmente e depois dobra para fazer a borda recheada. A máquina também tem outros discos. Ela vem, por exemplo, com esse disco aqui, ó, que ele está marcando os tamanhos 35 centímetros e 25 centímetros. E tem também esse outro disco que ele marca o tamanho 30 centímetros e o tamanho 40 centímetros. Em todos esses casos, com esses discos que tem essa cavinha, você faz uma abertura que fica muito parecido com a abertura de massa feita manualmente, deixando aquela borda que o pessoal chama de borda falsa. Depois que você definiu qual disco você vai usar para fazer a abertura da sua massa de pizza, você vai fazer todo o processo normalmente como você já faz. Prepara a massa, boleia, deixa tudo pronto para trabalhar, a massa devidamente fermentada, você vai colocar centralizada na bandeja já polvilhada com farinha. Vai jogar mais um pouco de farinha por cima da massa e colocar a bandeja dentro da abridora. Quanto ao equipamento, você não precisa ficar ligando e desligando. Você pode ligar o equipamento somente no início dos trabalhos e ao longo do dia vai usando apenas a alavanca para ativar os rolos. Com a bandeja dentro do equipamento, você abaixa a alavanca até os rolos encostarem na massa e vai apertando levemente com as duas mãos até que chegue no diâmetro desejado. São só alguns segundos, tá vendo? No seu dia a dia, eu recomendo que você já deixe várias massas abertas adiantada para facilitar a produção. Mas se você quiser ir abrindo a massa e já usando, não tem problema nenhum. Eu gosto de ir deixando as bolas de massa já adiantadas ali próximo da máquina, depois eu vou abrindo várias massas em sequência e então colocando as massas direto na caixa de papelão para que essas massas vão descansando, aguardando o momento delas serem utilizadas. Assim fica tudo mais fácil. Eu tenho um cliente que ele deixa um funcionário, um ajudante, só abrindo massa. E ele consegue servir 2 ou 3 pizzaiolos tranquilamente. Então é um equipamento que, além de padronizar, garante bastante velocidade no seu processo produtivo. Eu preparei pizza com a borda lisa, com a borda recheada e com a borda chamada borda falsa, que cresce naturalmente, para você ver a qualidade do equipamento. Essa aqui é a pizza aberta na MP400 usando a bandeja de borda lisa. Tá vendo como ela não tem a borda falsa, mas mesmo assim a gente preserva a fermentação da massa, tem bolhas de ar dentro. Isso acontece porque quando você usa a abridora de massa da Skinsen, o ar continua dentro da massa, como se você tivesse aberto a massa na mão. Essa aqui é a massa feita com a borda falsa, ou a borda que cresce naturalmente. Tá vendo? Ela fica mais alta dos lados. Por quê? Porque a máquina preserva o ar da fermentação. É claro que o pessoal sempre pergunta qual é a receita que eu usei nessas pizzas. Essa receita que você está vendo, eu usei para 1 kg de farinha de trigo, eu usei 500 gramas de água, 15 gramas de sal, 30 gramas de açúcar e 30 gramas de óleo.
Eu bati na amasseira espiral na velocidade lenta, deixei batendo bem devagarzinho durante 15 minutos até chegar no ponto que eu estou acostumado. Eu recomendo, quando você for fazer a sua massa de pizza, evitar passar de 58% de hidratação, ou seja, 580 gramas de água para 1 kg de farinha. E evitar também massa muito seca, por volta de 500 gramas de água para 1 kg de farinha ou 50% de hidratação, já fica ótimo para trabalhar. É a massa que todo mundo adora, é a massa padrão de trabalhar. Se você seguir essa receita, vai dar um resultado excelente, como você viu aí nas imagens do vídeo. Pode aparecer algumas dúvidas depois que você estiver usando a máquina. Por exemplo, mestre, como é que eu faço para abrir a massa mais fina? Não tem segredo, é só você colocar menos massa na bolinha. Quando você abrir, vai ficar mais fina. Mestre, durante o expediente, a minha bola já está com 400 gramas e eu quero fazer uma massa fina, como é que eu faço? É só você tirar um pouquinho da massa, deixar ela redondinha, colocar para abertura, vai ficar mais fina do mesmo jeito, não tem dificuldade nenhuma. As pessoas perguntam também, mestre, e se eu quiser abrir maior sem borda? É só eu proceder com a abertura durante mais tempo. E se eu quiser abrir menor? É só proceder à abertura durante menos tempo. Então é tudo muito simples, exatamente como na pizzaria. A gente faz as bolas de massa de acordo com o padrão da espessura, a gente continua trabalhando com o equipamento. Se você gosta da massa média fina de 35 centímetros, eu recomendo que você use 300 gramas. Se você gosta dela média grossa, eu recomendo 400 gramas. Mas a quantidade de massa e a espessura vai depender muito do seu gosto. E claro, se você abrir a massa totalmente plana, você consegue usar um pouco menos de massa para abrir. E se você for abrir com a borda, aí é melhor colocar um pouquinho mais de massa, afinal vai ficar um pouco mais de massa acumulada na borda. Então, o equipamento não tem nenhum tipo de limitação a respeito da gramatura que você vai usar e você pode abrir a massa na espessura que você preferir. Se você tem mais alguma dúvida a respeito do funcionamento da MP400 da Skincem, você pode entrar em contato direto com eles nas redes sociais deles ou direto no site deles no atendimento ao cliente. Com certeza eles vão te dar um excelente atendimento e vão tirar qualquer dúvida que você tenha. Queria agradecer por ter acompanhado até aqui. Eu sou o mestre Maurício Braga. Um abraço.